Passando agora às medidas de localização de tendência não central, nós vemos que o mínimo, conhecido por x-min, tanto na amostra como na população, é definido como o menor valor que existe numa distribuição. No caso da turma A, vemos que a nota mais baixa, elas já estão ordenadas, que os alunos tiveram ao último teste foi de 2 valores. Já o mínimo das notas dos alunos da turma B, ao último teste, foi de 10 valores. O máximo é o outro extremo, conhecido por Xmax, também tanto na amostra como na população, é definido como o maior valor que existe numa distribuição. De novo, no caso da turma A, vemos que a nota mais alta que os alunos tiveram ao último teste foi de 18 valores. Já o máximo das notas dos alunos da turma B ao último teste foi de 14 valores. Refira-se que tanto o mínimo como o máximo, por si sós, são medidas de localização e não de dispersão. A diferença entre os dois é que consiste numa medida de dispersão, como se verá adiante. Regressando ao nosso diagrama, vamos agora falar dos quantis. Nós já vimos que, após ordenar a série de valores que a variável toma, a mediana é o valor que se encontra a meio da série, ou seja, é a medida que divide a lista de valores em metade de cima e metade de baixo. É a medida até à qual se encontram metade dos valores da lista. Pela mesma ordem de ideias, podemos obter qualquer quantil que não o do meio, que é a mediana. Ou seja, podemos obter qualquer quartil que dividem a distribuição em 4 partes iguais e se designam por Q1, Q2, que é igual à mediana, e Q3. Podemos obter qualquer decil que dividem a distribuição em 10 partes iguais e se designam por D1, D2, etc. até D9. Ou qualquer percentil que dividem a distribuição em 100 partes iguais e se designam por P1, P2 até ao P99. Em termos genéricos, a definição em português diz-nos que, e isso é o algoritmo para calcular qualquer quantil, que neste caso é mais fácil de definir em linguagem natural, em português, do que em notação matemática. E isso exige realizar 3 passos. Primeiro, ordenar as observações da menor para a maior. Segundo, identificar a posição na lista a que ficam y% do caminho a partir do início da lista, para obter o tal percentil de i. O ideal é multiplicar o tamanho da lista pela fração de 100 correspondente ao percentil desejado. Já vamos dar um exemplo e isto tornar-se-á mais evidente. Se o resultado da multiplicação do passo anterior der um número inteiro, então o percentil de i é o valor que está nessa posição da lista. Caso contrário, se der um número decimal, o percentil de i é o valor que está na posição seguinte da lista. Vamos então aplicar a um exemplo. Imaginemos que queremos achar o percentil 25 da turma A, designado por P de 25 ou quartil 1, primeiro quartil, dividido 1/4 para baixo, 3/4 para cima. Então, a turma A tem 13 notas, 3 alunos, pelo que, se queremos o percentil 25, fazemos 13 vezes 0,25 e obtemos 3,25. Como isto dá um número decimal, se desse 3, exatamente, eu contava aqui 1, 2, 3 e o percentil 25 era o número 7, a nota de 7 valores. Neste caso, como é decimal, é o valor seguinte. Neste caso, entre a terceira e a quarta, é a nona. Logo, o percentil 25 da turma A é igual a 9, porque é o valor imediatamente a seguir àquele que nós obtivemos no nosso cálculo. E tem que ser esse, porque se eu usasse 4, portanto 4 a dividir por 13, que é o total da lista, dá-me 30,8%. O que está acima dos tais 25%, que é o que eu quero. Se eu usasse o terceiro, se eu dissesse que era o 7, 13 a dividir por 13 só dá 23,1%. Portanto, nunca poderia ser o percentil 25 porque não chega aos 25%. Daí que, explicando isto por outras palavras, tem que ser o quarto valor, que é o 9, e não o terceiro, que é o 7, porque até ao terceiro existem apenas 23,1% das notas, o que fica aquém dos 25% desejados. Até ao quarto valor da lista, que é até ao 9, já existem 30,8% das notas, o que é, no mínimo, tão grande como os 25% desejados. Mas poderiam argumentar que o quinto, a nota que está na quinta posição, que é o 10, também dava. Sim, efetivamente, até ao quinto, que é esse 10, existem 38,5% das notas, o que é, no mínimo, tão grande como 25% desejados. Mas esse 10 não é o menor valor da lista, que respeita essa condição, e o algoritmo dizia o menor valor da lista. Portanto, esse menor valor é o 9, daí que o percentil 25 das notas da turma A é 9 valores. Significa que menos de 1/4 dos alunos tiveram notas até aos 9 valores, no último teste, e 3/4 dos alunos tiveram notas de 9 valores para cima. Os percentis podem ser utilizados para comparar um valor individual com um conjunto de normas, como no caso dos gráficos de crescimento dos bebés, do perímetro cefálico, da altura, do peso. Existem várias curvas que representam os vários percentis.
É também com base nos percentis que se definem os intervalos normais de valores laboratoriais. Normais no sentido em que se referem a indivíduos saudáveis. Os limites normais de muitos valores de laboratório são considerados os percentis 2,5 e 97,5, de modo a que o intervalo normal contenha os 95% de valores centrais, portanto só ficam 2,5% em cada uma das causas. Daí que, nas curvas de crescimento dos bebés, se um bebê está acima, por exemplo, do percentil 97,5, já está numa situação de, em termos de peso, por exemplo, de obesidade, que deve ser combatida. Regressando ao nosso diagrama inicial, resta-nos falar dos outliers. Os outliers, ou observações aberrantes em português, são os valores da variável numérica que se afastam em demasia da tendência da distribuição. No caso da turma a nota 2 poderá ser um outlier, pois é a única que está tão afastada das demais. Portanto, há 5 valores em relação à que lhe está mais próxima, que é o 7. Já na turma B, parecem não existir outliers, porque as notas são todas próximas umas das outras. No entanto, esta análise intuitiva não é rigorosa, como se verá em breve. Convém referir que os outliers tanto podem ser superiores, valores acima da tendência geral, como valores inferiores, valores abaixo da tendência geral. Além disso, chamar-se-ão moderados se estiverem afastados dessa tendência, mas não muito, e chamar-se-ão severos se estiverem muito afastados dessa tendência. De seguida, vamos quantificar essas distâncias, mas antes importa saber que a primeira reação do investigador perante a presença de um ou mais outliers deve ser confirmar se os valores estão corretos, ou seja, se ao analisar a idade de um grupo de pessoas surgir um outlier de 100 anos, será mesmo assim? Ou trata-se de uma criança de 10 anos para a qual se lançou a idade com um 0 a mais por engano? Caso não tenha havido engano ao introduzir os dados, o investigador pode decidir que o melhor é retirar esse valor aberrante da análise de dados, ou seja, assinala a sua existência, justificando-a se possível, mas prossegue para a análise dos dados sem levar em conta esse valor, pois ele pode deturpar os resultados obtidos. Mas vejamos então como verificar matematicamente se estamos perante um outlier ou não. Eis as fórmulas e como se pode constatar, se um determinado valor for muito menor do que o primeiro quartil da distribuição, é um outlier inferior. Portanto, se ele for menor que o primeiro quartil, uma quantidade que já vamos explicar melhor, que é 1,5 amplitudes interquartílicas, se ele for muito abaixo disso, é um outlier inferior. Já se um determinado valor for muito maior do que o terceiro quartil, então aí já é um outlier superior. Até aqui tudo faz sentido, mas o que é que significa muito menor e muito maior? É aqui que entra a amplitude interquartílica, uma medida de dispersão que mede a distância entre o primeiro e o terceiro quartil, a distribuição. Ou seja, em quantas unidades cabem os 50% de valores centrais da distribuição. Imagine que essa amplitude é de 5 valores, no caso da turma A. Se a amplitude interquartílica de A é igual a 5, então 1,5 vezes 5 dá 7,5. E qualquer nota que esteja 7,5 valores abaixo da nota do primeiro quartil da turma A ou 7,5 valores acima da nota do terceiro quartil da turma A será considerado um outlier moderado, ou inferior ou superior. Pela mesma ordem de ideias, a amplitude interquartílica da turma A for 5, então quando é que ele será severo? 3 vezes 5, 15. Por isso, qualquer nota que esteja 15 valores abaixo da nota do primeiro quartil ou 15 valores acima da nota do terceiro quartil será considerado um outlier severo. Com estas explicações, já podemos verificar se existem outliers nestas turmas. Comecemos então pela turma A. No acetato anterior, já vimos que o seu primeiro quartil eram 9 valores. Usando o algoritmo de cálculo dos percentis introduzido no acetato anterior, vemos que o terceiro quartil da turma A são 14 valores, pois 13 vezes 0,75 é igual a 9,75, ou seja, a nota entre a nona, que é o 11, e a décima da lista, que é o 14. E neste caso é a décima da lista, ou seja, será o 14. Então a amplitude interquartílica da turma A é o quartil 3 menos o quartil 1, portanto 14 menos 9, que é igual a 5 valores. E para haver algum outlier, é necessário que haja uma nota que, ou seja, menor do que o primeiro quartil menos 1,5 AIQ, o que é equivalente a menor que 9 menos 1,5 vezes 5, menor que 9 menos 7,5, ou seja, menor do que 1,5. Neste caso não há, porque a nota mais baixa foram 2 valores, o que não é menor que 1,5. Ou então, para haver um outlier superior, é preciso que essa nota seja maior que o terceiro quartil, que é o 14, por mais do que 1,5 AIQs. Ora, tem que ser maior do que 14 mais 1,5 vezes 5, o que é equivalente a 14 mais 7,5, 21,5. Não há, pois 21,5 está fora da escala, e a nota mais alta da turma A foi um 18. Daqui se conclui que na turma A não houve nenhum aluno a ter uma classificação anormal em relação aos seus pares. Vejamos agora a turma B.
Usando o algoritmo de cálculo dos percentis introduzido no setup anterior, vemos que o primeiro quartil da turma B são 10 valores, que é o valor desta terceira posição, porque 12 vezes 0,25 dá exatamente igual a 3. E o terceiro quartil são 11 valores, porque 12 vezes 0,75 é igual a 9. É exatamente o nono valor da lista, ou seja, 11 valores. Então, a amplitude interquartílica da turma B, que é o terceiro quartil menos o primeiro, 11 menos 10 é igual a 1. O IQ da turma B é um valor. E para haver algum outlier, é necessário que haja uma nota que ou seja menor que esse primeiro quartil menos 1,5 IQs, ou seja, menor que 10 menos 1,5 vezes 1, que é o IQ, logo que seja menor que 8,5, o que não há, porque a nota mais baixa foram 10, ou que seja maior do que o terceiro quartil, mais 1,5 IQs, ou seja, maior do que o 11, que é o terceiro quartil, mais 1,5, ou maior que 12,5, e neste caso há duas, o 13 e os 14 valores. Portanto, há dois outliers, que são dois alunos que tiveram notas anormalmente altas para a realidade desta turma. Neste caso, são outliers moderados, superiores, pois para serem considerados severos, teria que haver um valor maior que o terceiro quartil, que é o 11, por 3 AIQs. Portanto, 3 vezes 1, 3, 11 mais 3, 14. Portanto, não há nenhum que seja maior que 14. Há um igual, mas maior que 14 não há nenhuma nota. E com isto, terminamos de ver as medidas de localização de tendência não central. No próximo vídeo, vamos concentrar-nos nas medidas de dispersão.